Muito bem, 8 horas 39 minutos, estamos de volta no nosso Depois do Café. Vão mandando aquele abraço, né, e pra galera que tá sintonizada com a gente. Deixa eu mandar o meu abraço aqui para vocês mandarem um abraço de vocês aí, do pessoal que está conosco nas lives aí. Quero mandar um abraço pro Carlos Alberto Júnior, lá em Engenheiro Navarro, tá conferindo o nosso programa nesse momento. Quero mandar um abraço também pro Lauro Roque, né, o nosso querido Mazinho, lá em São Vicente, São Paulo, não perde um Depois do Café e gosta muito, né, como o pai do agente, PC. Né? PC é o ídolo das multidões. Você gostou do ídolo das multidões, PC? Achou legal esse tema? Depois dos 40, assim, o negócio. Chegando perto dos 40, né? 39, aí você começa a ficar um negócio legal. Aham. E vou vir. A peruca, né? É bom que pentei o cabelo da mão. Se até Eike Batista usava, por que que eu não posso só usar? percebi essa história dessa câmera aqui depois. Ele quis fugir, Depois, mas a emenda ficou na boa. pior. Né? Esses caras, eles me sacaneiam, bicho. Vamos lá, PC. Se Então, Silvio Santos usou peruca, né? Por que PC não pode? É PC, difícil, bicho. vamos lá então, né? Não, e se eu for usar... E tem dia... Agora que não pode mais, né? Porque o pessoal já sabe que meu cabelo é preto. Se não soubesse, eu usar uma perucona loura estilo Robert Redford. Meu Deus. Lembra dele? Aquele cabelão Lembro, assim? lembro, total. Cabelão. Total. Falando em cabelão, lembrei aqui do meu amigo Gilmar Cruz, boi. Grande cabelão. Aí, tá vendo? PC, qual é a expectativa, né, da Semana Política para o Brasil? Aprovação da reforma da Previdência em 2 turnos na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já falou que o objetivo é esse, que a meta é essa, e ele deve passar isso aí tratorando, sem muitos... Teve reunião sábado, inclusive, né? Almoço. Sem muitos destaques no plenário. Há ainda aquela pressão dos policiais federais, a turma vai tentar colocar destaque no plenário, mas eu acho que a tendência é ter o enxugamento das categorias especiais na votação da reforma em plenário e que ela deve passar já nessa semana e vai passar com certa tranquilidade, apesar do presidente Bolsonaro. Vamos deixar isso claro. A reforma da Previdência não vai passar por causa do presidente Bolsonaro. Porque se fosse por causa dele, o relacionamento dele com a Câmara está um relacionamento horroroso. As pressões que ele tem estabelecido são pressões no sentido de prejudicar a reforma e não de melhorar a reforma, por incrível que pareça. Apesar do projeto ter sido apresentado pelo Executivo, então ele está querendo incluir policiais em categoria especial, aposentando com um tempo mais rápido, recebendo uma aposentadoria integral, tendo um pedágio, uma taxa de pedágio aí de transição mais facilitada, e a Câmara não tem concordado com essas exceções aqui e ali para não prejudicar o texto e para que o sacrifício seja um sacrifício integral dos brasileiros. Até de uma maneira muito oportunista até demais, deputados do PT ficaram fazendo lives, selfies com policiais federais, numa hipocrisia danada, assumindo o discurso deles, de que falando, tá vendo, o Bolsonaro agora tá prejudicando vocês e tal. Uma bobajada assim, que eles não fariam isso nunca, numa situação normal de temperatura e pressão, fizeram só para poder tentar ganhar pontos aí com a opinião pública, um jeito realmente muito lamentável de se fazer política, um jeito oportunista de fazer política, aliás, um oportunismo que tem marcado essa polarização aí do lulismo com o bolsonarismo, que tanto prejudica o Brasil. Então, o lulismo e o bolsonarismo, eles funcionam assim. O que um é a favor, o outro é contra. Não importa o que seja. Qualquer situação. É igual Atlético e Cruzeiro mesmo, né? Se Igual, é bom pra um, não pode ser bom pro outro. Se é bom para um, não pode ser bom para o outro. Não pode ser bom para os dois. E no caso, não está discutindo um futebol, está discutindo um país. Então, a irresponsabilidade dessa turma é muito grande. Então, se preparem para uma semana de cartazinhos, de discursos ridículos
na Câmara dos Deputados, vai ter demais, né? Se preparem para isso e se preparem também para uma semana tensa, de intensas articulações, mas o meu palpite é que a reforma passa e com mais de 330 votos. Vai passar de um jeito assim tranquilo, vai ser uma vitória, na minha opinião, da responsabilidade, já que o problema da Previdência brasileira, repito, é um problema de fluxo de caixa, é um problema que se agrava ano a ano e não um problema de estoque, como algumas pessoas querem fazer entender. Então a grande expectativa da semana é a votação da reforma da Previdência, que já poderia ter sido aprovada até mais rápido. PC, então se vamos... não fosse tanta lenga-lenga palhaçada que o presidente arrumou aí no primeiro semestre no seu relacionamento com o Congresso Nacional. Então vamos desmistificar a reforma da Previdência, né? E você fará isso com grande maestria. O trabalhador, por que, né, dê assim razões, né, para o trabalhador não ficar assustado com essa reforma? A primeira razão para o trabalhador não ficar assustado com a reforma da Previdência é aquela situação de que é melhor lamber do que cuspir. Certo? Se não tiver reforma hoje, não tem Previdência amanhã. Simples assim. A Previdência é responsável pelo maior gasto da União. A maior parte dos gastos do governo federal são para pagar Previdência Social. Certo? Esses gastos aumentam ano a ano. Por quê? Porque você tem cada vez menos trabalhadores na ativa, trabalhadores que contribuem para pagar a aposentadoria e mais trabalhadores aposentados, pelo simples motivo da expectativa de vida estar aumentando mais do que a natalidade, né? A natalidade. Então você acaba tendo essa diferença. Então é o seguinte, as pessoas estão vivendo muito mais e estão recebendo muito mais tempo, vivendo muito mais tempo por conta do Estado, por conta do dinheiro da União, certo? Numa situação improdutiva. Então você tem que ajustar a expectativa de vida, você tem que ajustar a idade mínima. Idade mínima tem em todos os países do mundo. Inclusive até na aposentadoria da Venezuela e de Cuba tem idade mínima. Por que não teria idade mínima na aposentadoria do Brasil? E a idade mínima tem que ser de acordo com a expectativa de vida, sim. Porque você não pode, por exemplo, aposentar aos 50 anos, viver até os 100, ficar 50 anos vivendo de aposentadoria. Isso quebra a nação. O Brasil não tem dinheiro. Se a Previdência quebrar, se não vai ter nada mesmo, pagar a Previdência, não paga nem o salário daqueles que estão na ativa. Você vai começar a ter atraso de salário, você vai começar a não pagar os fornecedores que vendem para o governo. E se você não pagar salário, não pagar fornecedor que vende para o governo, o que é que vai acontecer? Vai virar uma bola de neve, né, PC? Empresas vão começar a quebrar em efeito cascata pelo país. Vira uma bola de neve e o Brasil vai chegar naquele ponto de insolvência da Grécia, de Portugal. Só que com a diferença que nós somos um país continental muito maior do que eles. Então as consequências serão gravíssimas. A gravidade do problema é proporcional, né? Ao tamanho do país, né? Justamente, chegaram num ponto de que a Previdência, que reformar a Previdência tornou-se fundamental. Então, para a turma do PT, por exemplo, que escuta o PT toda hora falando a reforma vai quebrar o Brasil, a reforma vai quebrar o Brasil. Dilma Rousseff só não fez reforma porque foi impeachmentada. Fazia parte do plano plurianual da Dilma, a reforma da Previdência, inclusive mais rigorosa do que a que o governo Bolsonaro propôs. Michel Temer só não fez a reforma da Previdência porque teve aquele Joesley Day, fatídico dia do vazamento da gravação dele com o Joesley Batista, dono da JBS, e a reforma seria votada no outro dia. Quem que eu vejo pressionando muito a reforma da Previdência? Elite do funcionalismo público. Pessoas que se aposentam com salário integral, que têm valores altíssimos que recebem da Previdência.
uma das coisas mais legais desse projeto de reforma, na minha opinião, é colocar a aposentadoria de todo mundo, inclusive de juízes, promotores, deputados, no teto da Previdência, que hoje é 5 mil alguma coisa. Ou seja, aquelas super aposentadorias de 20, 30, 40, 50 mil, isso vai acabar a partir do processo de aprovação da reforma da Previdência. Né? Inclusive, eu ouvi que muita gente está revendo até a possibilidade de fazer outros concursos e tal. Verdade. Porque, também ouvi isso aí. não seria interessante continuar nessa carreira, então vai para a iniciativa privada, porque o lugar Vai da pessoa ficar trabalhar de fato, né? se o cara quer ficar rico, quer ser rico, ele tem que ser rico na iniciativa privada, trabalhando, produzindo o seu próprio dinheiro. O servidor público, ele tem o direito de ser bem remunerado, claro, mas não é para ninguém ficar rico com salário de servidor público. É uma coisa completamente diferente. E as pessoas construíram ao longo do tempo, numa situação de privilégio, numa situação de apadrinhamento, condições para que carreiras do serviço público enriqueçam as pessoas. Entendeu? Em muitos lugares que você vai, as pessoas mais ricas da cidade, o promotor de justiça, é o juiz, era na época o funcionário do Banco do Brasil, enfim, pessoas que tinham condições assim, ao longo do tempo já foi mudando. A Previdência foi revista durante algum tempo. E a grande onda era até a aposentadoria, entendeu? Então, é preciso, sim, a reforma da Previdência. É preciso, sim, acabar com as superaposentadorias. Isso não é justo. De jeito nenhum. É preciso colocar todo mundo para aposentar, no máximo, pelo teto da Previdência Social. É uma situação de justiça, né? E corrigir alguma coisa ou outra ali que com certeza cai no plenário. A aposentadoria rural nem entrou no relatório que vai ser votado. A questão do BPC já foi modificada, não está no relatório que vai ser votado. Enfim, já está um relatório interessante e que o trabalhador ele vai perceber mudanças a melhor na economia do país a partir do momento em que nós vamos ter um Estado, isso é que se espera, que comece a gastar menos do que ele arrecada. Hoje gasta muito mais do que arrecada e o principal responsável por isso é a Previdência Social. Acho que 70% é com folha, né? 70% é com Previdência e Folha. E aí você vai pegando assim, o gasto que fica para investimento é mínimo, é menor do que 10% do orçamento da União, entendeu? PC, uma outra coisa que vem me chamando a atenção aí, principalmente essa questão das polícias, né, e tal, que a turma bate muito na questão da periculosidade, né? Ah, não, que as polícias têm que ser, polícia tem que ser diferenciado porque corre risco e tal. Mas olha, eu não sei, eu tava pensando, tem muito policial que a gente vê até antigo aí que se aposenta sem nunca dar uma batida, sem nunca fazer uma batida, sem nunca fazer uma blitz. Policiais extremamente burocráticos. Né? Que perigo que um cara desse corre dentro de uma repartição pública? É policial, mas nunca pegou nem no revólver. Cara, mas aí você vai pegar para olhar, por exemplo, os riscos inerentes a toda profissão. Todo mundo, professor, corre mais risco hoje do que um policial, na minha opinião. Todo mundo tem seus riscos, todas as atividades são diferentes, entendeu? A atividade que era a mais questionável no início, que era a questão da aposentadoria rural, que a pessoa teria muita dificuldade de comprovar o período trabalhado, até pela precariedade, pela dificuldade, pela burocracia, e já foi resolvida aí, entendeu? Já foi atenuado, já da proposta original já foi modificada. Então aí o seguinte, vamos lá. Augusto Guilherme Silveira Dias, enquanto eu falo aqui, faz um comentário interessante, que eu vou ler o comentário dele. PC, sou a favor da reforma, mesmo da forma que está. Porém, se a gente continuar dando privilégios para os militares, daqui uns dias eles serão a maior força do Brasil e ninguém tira. Concordo, acho que militar não tem que ter privilégio na reforma. Tem que ter as condições especiais que são inerentes à sua profissão, mas sem privilegiar. Tem que saber ter um balizamento importante nisso aí. Mandar um abraço aqui também para Christian Caetano Silva, também que tá ligado na gente também. Aí depois ele coloca, tem que diminuir os salários públicos. Você tem razão, juiz ganhando 300 mil por mês não dá, né? Médico recebendo por 120 horas semanais e trabalhando 30, não dá, é verdade. Há muito esquema de privilégio feito para poder beneficiar
profissões consideradas nobres, entre aspas, aí, Pois em é. detrimento de profissões menores. Você sabe o que me deixa mais triste? E é de que isso é cultural no Brasil. Isso é que é complicado, PC Almeida Júnior. E aí? Vou repetir. Formula, Nailan, Isso é por favor. cultural no Brasil. O que me preocupa. Os privilégios citados aí pelo nosso internauta. É cultural no Brasil. Isso que me preocupa. Os privilégios de determinadas profissões. E a população aceita, né? Muitas vezes a pessoa acha normal, natural, ela tá trabalhando no serviço público, por exemplo, ela tá trabalhando no hospital público. E ela é lá um auxiliar de enfermagem concursado. O próprio auxiliar de enfermagem, ele bota na cabeça, porque como é cultural, que é natural, que é normal, ele ficar trabalhando 8 horas por dia, batendo cartão de ponto, e o médico ir lá 1 hora, ir embora e não bater. Porque ele fala, porque o cara é médico. Não, gente. Se ele fez o concurso, ele tem que ter o mesmo compromisso, a mesma obrigação de todos os outros que estão ali. Exatamente. Então não faz o concurso, gente. Vai para a iniciativa privada. Ah, mas eu quero trabalhar com produtividade. Se você viu que o edital do concurso era assim, para que você fez? Só para ter uma estabilidade? Não. É igual a gente vê, por exemplo, juízes. Tá certo que às vezes a justiça é processo demais, o Brasil tem muita lei, tem muita burocracia, vai acumulando processo. Agora tem juiz que fica sentado 5, 6, 7, 10 anos em cima de um processo, tendo férias 2 vezes por ano, de 30 dias. Olha pra você ver. Por que um juiz tem férias 2 vezes por ano de 30 dias? E o trabalhador comum tem 30? Tá errado, gente. Tem que ser revisto. Tá errado. É igual por que os deputados ganhavam, por exemplo, 14º salário, isso acabou. Mas ganhava 14º, ganhava 15º. Gente, tá errado. Tá errado. Só que enquanto o povo não se conscientizar que essas coisas estão erradas, que isso é imoral, não se levantar para essas situações, isso vai continuar. E por isso que eu gosto tanto, eu assumo que o seguinte, mesmo sendo filho de um professor e de uma dona de casa, de pessoas da classe média, eu tive uma infância, uma adolescência, uma formação mais privilegiada do que 99% do cidadão brasileiro comum. Então vocês sempre vão me ouvir aqui falando e defendendo o espaço das minorias, e não como demagogia, mas é porque tem que ser defendido. Porque o povo se acostumou tanto a ser oprimido que ele naturaliza o opressor. Ele fala, não, é verdade, tá é assim, tudo muito bem, né? Tá tudo bem, ele merece, ele fez medicina, ele merece, ele passou no concurso. Ele merece desde que ele cumpra as mesmas regras de todos os outros. Porque senão, se você ficar pensando nisso, você está consolidando a sua posição de idiota. De inferior, né? De inferior, exatamente. De inferior. E não tem pessoas inferiores e superiores. Entendeu? Aí nós vamos para um aspecto filosófico, nós vamos para um... Então é complicado isso aí. Muito bem. São 9h57, sobrou para Paulo Mazola 3 minutos para falar aí sobre Atlético e Cruzeiro. Não, 8 horas, né? 8h57 pois minutos. é. Mas eu tô falando dos 3 minutos. Ah, tá O presidente acabou com o horário de verão e você colocou isso Continua dentro do inverno. Não, Cruzeiro e Atlético se preparando, Super Clássico na quinta-feira, Copa do Brasil. O Atlético no sábado fez um jogo treino contra o América, acabou sendo derrotado, né? Como eu já disse, por 3-1, como a gente falou no começo do programa. O Cruzeiro também foi derrotado pelo América, sem nenhuma... O Atlético pelo menos tem uma perspectiva aí de 3 novos atletas, né? Incorporar no elenco agora. E o Cruzeiro nenhuma, continua com o mesmo time. E vamos ver o que vai acontecer na quinta-feira, né? O Cruzeiro deve vir com o time que vinha jogando até então. Qual é o time que vinha jogando? O time do Cruzeiro? É aquele time Fábio, né? Fábio, Romero, Léo, Dedé e Egídio. Henrique. Aí tem uma dúvida no meio campo. Egídio ou Dodô? Egídio. Tem essa dúvida no meio campo, quem vai ser o companheiro do Henrique. Treinou um pouco com o Jadson ou o Romero. Robinho e Marquinhos Gabriel. Agora aí na frente daí Fred e Rodriguinho, né? Ou Thiago Neves deve ser o time que deve ir a campo aí pro Clássico. Não, sem nenhuma mudança, sem contratação. Diferente do Atlético aí que tem 3 contratações, mas a princípio todas devem ficar como opção.
O Guilherme tá falando aqui que o Cruzeiro perdeu 3 jogadores. Perdeu, na minha opinião, o atacante mais promissor que ele tinha, que era o Raniel. Perdeu o Foi pro São Raniel, Paulo. né? Perdeu o Raniel, perdeu o Murilo e perdeu o Lucas Silva, né? Foi os 3 jogadores aí que perdeu nessa entre-safra. Mas perdeu o titular mesmo, aí era o Lucas Silva, né? E o Isso. Raniel, aquela opção, porque o Fred é aquele lenga-lenga, joga, machuca. E O Sassá também não dá de contar, né? Não é lá muito confiável. Muito bem. Mas olha, Lucas Hernandes, esse pessoal do Atlético aí. Pois como a que princípio vão todos ficar com opção, né? O Martinez, né? O volante tá Eles treinando no podem time. jogar? Pela Copa do Brasil podem, eles não podem mais pela Sul-Americana, porque já jogaram pelas equipes deles. Só o Otero que pode tudo, né? O Otero, o nome já saiu no bid. O negócio com o Luciano não vingou, não, né? Não, o negócio com o Luciano não vingou, não. Também eu acho que não era. E o titular, né, é o Alejandro, né? O Ricardo Oliveira vai esperar a vez. Muito bem. Então tá, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, gente. PC, muito obrigado aí, viu? Você tá conosco aí, certo? Temos 2 câmeras aqui, entendeu? Então Eu tô você... olhando aqui, na lateral até o cabelo cresceu um pouco, não tá tão Tá careca tão assim, não? Ah, então tá bem. Ou então, se não for peruca, pode jogar aquele spray também, né? Em breve nós vamos ter outra câmera aqui. Robert Redford. Eu acho que não, ô Mazola, eu acho que não vai dar pra fugir. Mas nós temos mais 2 cadeiras ali que ele pode então usar. vai resolver dois Vou vir de problemas, boné. então, né? Então vai resolver 2 problemas. E de outro integrante também que consegue não olhar pra câmera. Exatamente, Eu tô né? precisando, sabe de Nós que temos é? esse integrante aqui, né? Ó, então vou reivindicar um boné da vida. Mas tem mais 2 cadeiras ali. Capuz, De capuz, só. Amanhã estamos de volta, né, PC? Amanhã. Tchau, gente. Muito Tchau. obrigado. Valeu. Até amanhã. Tchau.